Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto chamado semelhanças atômicas. Bom, o que é isso? Na aula passada, nós vimos que os átomos são formados por algumas partículas, prótons, nêutrons e elétrons, certo? Bom, pois bem, nessa aula o que a gente vai fazer é trabalhar um pouquinho com as semelhanças que os átomos têm em relação a essas partículas, beleza? Vamos lá? O primeiro tipo de semelhança atômica que nós vamos falar é o que nós chamamos de isótopos. O que são isótopos? Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, mas o número de massa, o quanto eles pesam, é diferente. Quer ver? Olha esse exemplo. O hidrogênio tem três tipos de isótopos: o hidrogênio 1, hidrogênio 2 e hidrogênio 3. Repare que eu diferenciei os isótopos exatamente falando qual o número de massa deles. Então repare aqui, o hidrogênio. Todos eles apresentam o mesmo número de prótons, então fazem parte de um mesmo elemento químico, mas o número de massa é diferente. Bom, por que o número de massa deles é diferente? Porque eles têm mais nêutrons do que os outros. Por exemplo, o hidrogênio 1 não tem nêutron nenhum. Já o hidrogênio 2 tem um nêutron. E o hidrogênio 3, dois nêutrons. Então o que diferencia os isótopos é a quantidade de nêutrons, certo? Muito bem. Outra coisa aqui no caso dos hidrogênios é que eles têm um nome que pode ser um pouquinho diferente, tá? No caso do hidrogênio, o hidrogênio 1 também pode ser chamado de prótio, o hidrogênio 2 pode ser chamado de deutério, aí a gente pode representar assim, ao invés do símbolo H do hidrogênio, o símbolo D de deutério, e o hidrogênio 3 pode ser chamado de trítio, e a gente pode representar assim, ó, pela letrinha T, ok? Bom, vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Carbono. O carbono, reparem, todos eles apresentam o mesmo número atômico, que fazem parte de um mesmo elemento, são representados pelo mesmo símbolo, mas o número de massa é diferente. E aqui eu tenho então o carbono 12, que é esse que tem número atômico 12, carbono 13, carbono 14. Certo? Olha outro exemplo. Cloro, eu tenho aqui o cloro 35 e o cloro 37, tá? A quantidade de isótopos varia muito de um elemento para o outro. Tem alguns elementos que nem apresentam isótopos, como é o caso do alumínio, ok? E outros, como o cálcio, que podem apresentar até 7, 8 isótopos diferentes. Agora, como é que eu posso fazer para poder lembrar que isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número de prótons? É só lembrar que lá, ó, no nome tem a letrinha P de prótons, ok? Bom, vamos para mais um tipo de semelhança. Vamos falar agora dos isóbaros. O que são isóbaros? Isóbaros, ao contrário dos isótopos. O que é igual é o número de massa, né? E o número atômico é diferente. Bom, se eles têm um número atômico diferente, então eles fazem parte de elementos químicos diferentes. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Carbono 14, nitrogênio 14. Então repara, o número de massa é o mesmo, mas o número atômico é diferente. Por isso, inclusive, eles são representados por símbolos diferentes, ok? Cálcio 40, argônio 40. O número de massa é igual e o número atômico é diferente, ok? E como é que eu faço então para lembrar que isóbaros são aqueles que apresentam o mesmo número de massa? Bom, é simples, é só lembrar que lá no nome tem a letrinha A, e a letrinha A é o que eu uso para representar o número de massa, ok? Existe mais um tipo aqui, ó, os isótonos. Nesse caso, ele é um pouquinho mais difícil da gente identificar, né? Tanto o isótopo quanto o isóbaro, eu bato o olho e eu consigo ver. O isótopo, o número de baixo é igual. O isóbaro, o número de cima é igual, certo? Agora, os isótonos não. Eles não têm nem o número de massa, nem o número atômico igual, né? O que é igual deles? O número de nêutrons. Dá uma olhada aqui, ó. O flúor 19 e o neônio 20. Bom, como é que eu faço para saber o número de nêutrons? Lembra? Eu tenho que pegar o número de cima e subtrair o número de baixo. Então, 19 menos 9, eu tenho então 10 nêutrons aqui no flúor. E aqui, ó, 20 menos 10, também 10 nêutrons no neônio, tá? Agora, é claro, pessoas, existem elementos químicos que não têm nada de semelhança, ok?
Não é o caso deles terem número atômico e número de massa diferente que necessariamente eles vão ser isótonos, tá? Eles têm que ter o número de massa e o número atômico diferente, mas tem que ter o mesmo número de nêutrons, certo? E como é que eu faço para identificar ou para lembrar que isótonos são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons? Basta lembrar que lá no nome tem a letra N de nêutrons, ok? Existe mais um tipo de semelhança que a gente costuma não falar muito, não, mas pode aparecer em algum lugar. Mas ela é muito simples, chamado de isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? O nome já está dizendo, são aqueles que têm o mesmo número de elétrons. Claro, os isótopos são também isoeletrônicos, tá? Mas pode aparecer elementos isoeletrônicos se eu usar, por exemplo, cátions e ânions, tudo bem? Vamos fazer então alguns exercícios para a gente poder fixar um pouquinho tudo isso que a gente falou. Vamos lá? Bom, vamos então fazer o exercício número 1, que diz assim, ó. Considere os átomos representados a seguir. Eu tenho aqui 4 átomos aqui embaixo. Ele quer saber, no item A, quais são isótopos. Lembra, ó, isótopos tem o pezinho de prótons, são aqueles que têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico que é esse de baixo aqui, certo? Então vamos lá, ó. Argônio, número atômico 18. Potássio, número atômico 19. Cálcio, número atômico 20. E esse de novo aqui, o argônio, ó, número atômico 18. Repara, ele é o mesmo símbolo, porque é o mesmo elemento, faz parte do mesmo elemento. E os isótopos têm isso, eles fazem parte de um mesmo elemento, tá? Então os isótopos são aqui, ó, a resposta. O argônio, 40, e o argônio, 39, ok? Muito bem. Aqui, ó, quais são isóbaros? Isóbaros, mesmo número de massa, o de cima que tem que ser igual, né? Ou seja, os dois que são iguais são esses daqui, ó, o argônio e o potássio. Então, isóbaros é o argônio 40 e o potássio, peraí, potássio 40, certo? Então, repare, ó, isótopos, o número de baixo é igual. Isóbaros, o número de cima é igual. E no item C, ele pede para a gente identificar quais são os isótonos. Olha, isótono eu não consigo identificar só olhando, eu preciso fazer uma conta, tá? Então vamos fazer uma continha aqui para a gente achar quem são os isótonos, certo? Vamos lá, ó. Argônio, 18, 40, beleza? Como é que eu faço para encontrar o número de nêutrons da espécie? Eu vou pegar o número de massa, certo? Que é o de cima, é a soma do prótons mais nêutrons, e vou tirar o de baixo, que é o número de nêutrons. Então eu pego prótons mais nêutrons, tiro os prótons, o que sobra é o nêutron. Então 40 menos 18, 22 nêutrons, certo? O próximo, potássio, 19,40. De novo, olha lá, como é que eu calculo o número de nêutrons? O de cima menos o de baixo. 40 menos 19, 21. Aqui agora o cálcio. Cálcio, 20, 41. Cálcio, 41. 41 menos 20, então o número de nêutrons vai ser 21 também. E por último aqui, ó, o argônio, 18, 39. Então, 39 menos 18, também vou ter 21. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 espécies, 3 átomos que são isótonos entre si. Então, vamos colocar aqui como resposta, primeiro, o potássio, 40, o cálcio, 41, e o argônio, 39. Esses são os isótonos. Ok? Vamos então agora fazer o exercício número 2, que diz assim, ó. Na tabela abaixo estão representados 4 átomos genéricos A, B, C e D e algumas de suas características. Então tem aqui, ó, os elementos, aqui ele me dá o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, só que ele me dá isso através de incógnitas ou de equaçõezinhas matemáticas, né? De expressões matemáticas. E aqui, ó, o número de massa também dessa forma. E aí ele fala assim,
Sabendo que A e B são isótopos e que C e D são isobarôs, calcule seus números atômicos e de massa. Tá? Então o que eu preciso? Eu preciso encontrar o valor de x e de y para poder saber qual que é o valor real do número atômico e do número de massa, ok? Então vamos lá. Ó. A e B são isótopos, então tem o mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Então aqui, ó, esse valor aqui é igual a esse valor. Então eu vou colocar aqui, ó, 2x menos 12 é igual a x menos 2. Então vou passar o x para o lado de lá, vai ficar 2x menos x, e do lado de cá, menos 2, passa para cá como positivo, mais 12. Então aqui vai ficar, ó, 2x menos x vai dar x. Mais 12 menos 2, 10. Então já encontrei, ó, x vale 10. Vamos fazer agora para encontrar o valor de y, ok? Para encontrar o y, eu vou usar aqui, ó, C e D são isobarôs. Então, são isobarôs, mesmo número de massa. Esse valor aqui é igual a esse valor aqui. Então vai ficar 2y mais 2 é igual a y mais 12. Então, de novo, ó, passo o y para cá, vai ficar 2y menos y. E do lado de cá, 12 menos 2. Então, de novo, vai dar y, 12 menos 2, 10. Y, então, também tem o valor de 10, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Número atômico do A. Se x é igual a 10, 10 menos 2, o número atômico é 8. Para o B, 2 vezes x, 2 vezes 10, 20, menos 12, 8. Claro, era de se esperar, afinal de contas eles são isótopos, tá? Vamos lá. Número de massa, 10 mais 6, 16, 10 mais 8, 18. E aqui para o C e D eu vou usar y, que também é igual a 10. 10 mais 2, 12. Aqui só y, então aqui é 10. E aqui o valor vai ser o mesmo, né? Ó. 10 mais 12, 22. 2 vezes 10, 20 mais 2, 22. Ok? Item B, ó, indique quais átomos são isótonos. Então, para descobrir quais são isótonos, eu preciso aqui descobrir o número de nêutrons. Lembra? Como é que eu descubro o número de nêutrons? O número de massa menos o número atômico. Então, o número de nêutrons aqui de A. 16 menos 8, 8. Aqui, ó, 18 menos 8, 10. 22 menos 12, 10. E 22 menos 10, 12. Então, os átomos que são isótonos, lembra, isso aqui é o número de nêutrons. Tá? Os que são isótonos são B e C, não é isso? B e C. E para terminar, item C. Quais átomos pertencem ao mesmo elemento? Ora, para pertencer ao mesmo elemento, os átomos têm que ser isótopos, têm que ter o mesmo número atômico. Então já sei, ó, os que são isótopos, que são o mesmo número atômico, A e B. Beleza? Vamos fazer então o exercício número 3, que diz o seguinte. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. 3. O número de massa de Z é 138. Determine o número atômico de X. Então vamos lá, ó, vamos escrever aqui, ó, os valores X, Y e Z. Ele diz que X é isóbaro de Y. Lembra? Isóbaro é o mesmo número de massa. Então o valor aqui de cima, ó, esse valor aqui é igual ao valor daqui. Eles são isóbaros, ok? E X também é isótono de Z. Então aqui, ó, o número de nêutrons desse, esse daqui, ó, o número de nêutrons desses dois é igual. Então eles são isótonos, ok? O que mais? Ele diz que Y tem número atômico 56. O número atômico é o número de prótons, é aqui de baixo. Então o número atômico dele é 56.
e número de massa 137. Ó, vamos lá, já vamos aproveitar aqui, ó. Se ele tem número de massa 137, é isóbaro de X, número de massa de X também é 137, ok? Depois que a gente coloca aqui, ó. E Y também é isótopo de Z. Então aqui, ó, eles têm o mesmo número de prótons, eles são isótopos, ok? Ó, e 3, o número de massa de Z é 138, ok? Então vamos fazer aqui, ó. Se esses dois são isóbaros, o número de massa desse daqui é 137 também, tá? Se esses dois aqui são isótopos, o número atômico desse também é 56. O que me falta fazer aqui, ó? Eu preciso, na verdade, encontrar um número atômico aqui. Mas para encontrar esse número atômico, eu preciso de mais informações, né? O que me falta aqui é mostrar que esses dois aqui são isótonos. Então eu vou calcular o número de nêutrons desse daqui, ok? Então eu vou fazer aqui, ó, número de nêutrons, 138 menos 56, que vai dar 82. Então o número de nêutrons aqui também, ó, é 82, ok? Então vamos fazer aqui agora para encontrar o número atômico. Lembra, o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Do X, eu sei que o número de massa é 137. Eu quero encontrar o Z. E eu sei que o número de nêutrons dele é 82. Então Z vai ser 137 menos 82. Então Z vai ser igual a 55, ok? Essa então é a resposta. Então, por enquanto é só. Até a próxima aula.